Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós somos 7 pessoas. Poxa, temos uma câmera aberta. Oh, raríssimo isso. Josilene já ganhou meio na média aí. Tô brincando. Mas é bom ver, né? Muito bom ver o rosto. Legal, obrigado, obrigado. Né? Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente pode, mas quando a gente pode, valorizo demais. Muito legal, muito legal. Parabéns, obrigado. Então, feliz demais de estar aqui. Opa, ativou o mudo. Não para uma palestra, mas para uma conversa, né? E aí eu queria ouvir também de vocês, interagir o máximo que for possível, né? Para a gente aproveitar bastante esse espaço aqui, um espaço de conversa, um espaço de tirar dúvidas, um espaço de refletir, um espaço de, né, pensar nas possibilidades que a gente tem aí nesse nosso, que pode ser bem desafiador, começo, né? Então, queria que vocês colocassem no chat aqui, tipo assim, primeiro, de onde vocês estão falando, né? Onde vocês estão. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Oi, Patrícia, obrigado. Patrícia abriu a câmera também, legal, adoro. Gente, olha só, não se sintam pressionados a abrir, tá? A Josilene abriu, assim, eu nem pedi, eu não peço mais, porque eu sei que as pessoas estão, sei lá, chegaram do trabalho, estão fazendo comida às vezes, cuidando de filho, né? Uma correria, eu também, os bastidores aqui, tô com filhos, mulher, jantando e tal, então tá esse corre-corre todo aí, né? Mas, enfim, não se sintam totalmente à vontade para ficar com a câmera fechada se for necessário, sem problema nenhum, tá? Mas eu dizia que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, aí queria pedir nosso primeiro momento aqui da gente interagir, queria saber de onde vocês estão, onde vocês estão, né? Conta para mim aqui onde vocês estão, só para a gente ter uma ideia. Conta para mim onde você está e qual o seu curso, tá? A gente tá aqui, como eu falei, nessa que pode ser um desafio para vocês, pode estar de boa, mas pode ser um desafio para alguns, que é essa primeira disciplina, né, na faculdade. Então, a Josilene começou aqui de Belo Horizonte, legal, cursando pedagogia. Então, essa é a primeira disciplina, então pode ter muitas dúvidas, a gente não tem chão ainda com essa disciplina, né? Ó, a Josilene está falando que está com dúvidas, e perfeito. Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação, uma apresentação muito tranquila, mas para vocês verem qual que é o grande foco meu aqui, que é exatamente. Ah, não, peraí, deixa eu colocar ele projetado aqui. O tema justamente da nossa conversa, olha aí qual é. Vê se vocês estão vendo aí, me digam se vocês estão vendo. Beleza, obrigado, Patrícia. Então, é exatamente essa questão de qual é a sua dúvida, né? Conta para mim qual é a sua dúvida. Eu vou tentar, nesse encontro, passar por algumas questões que eu acho muito importantes para vocês se situarem em algumas coisas, né? Eu tenho respondido algumas dúvidas, né? Do pessoal na plataforma, ou e-mails, enfim, mas eu acho que é importante a gente passar, eu quero passar por algumas coisas, mas também quero que vocês me contem se tem alguma coisa que eu não contar, que eu não falar, que eu não explicar aqui, e se por acaso não falar, então falem, perguntem, tá? Porque é bem para vocês mesmo. Deixa eu ver que tem assim, o Eduardo perguntou, professor, só uma coisa, será poucas pessoas por ter duas ao vivo hoje? Não estava sabendo, tem duas, tá acontecendo duas lives hoje, então isso acontece, tá? Às vezes a faculdade proporciona muita atividade no online e aqui, né, nessas lives, tem live rolando de ENAD, tem live, pode ser que esteja acontecendo alguma live de curso também, né? Alguma live específica, comemorativa, clube de leitura, tem uma série de lives mesmo. Essa nossa é uma live mensal, né? A gente faz sempre uma vez no mês. E a gente marcou já há algum tempinho, se eu não me engano, lá no dia 24 de agosto, a gente marcou para cá. Então, assim, agora, em relação à quantidade, gente, às vezes não tem uma live só e tem pouca gente, né?
Para vocês terem uma ideia, eu até coloquei mais para frente aqui nessa nossa apresentação, eu vou queria conversar com vocês sobre, ó, já descobri que a quantidade que eu ia falar. São 48 alunos nessa disciplina, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês tinham essa noção. Nossa turma tem 48 alunos, né? E aí é isso. Desses 48, estão 4 aqui, né? Isso é comum. Infelizmente, é triste, mas é comum de ter pouca gente, né? Mesmo nas disciplinas maiores. Mas, assim, não tem problema nenhum, isso fica disponibilizado, tá? Até falar isso para vocês também, se por acaso, por exemplo, a outra, vocês optaram por essa e a outra vocês não vão poder participar, sem problema nenhum. Depois isso tudo fica gravado sempre, a faculdade sempre disponibiliza. Eu, assim que acabar aqui, já boto logo para não esquecer, eu já coloco o link lá, né? Aviso todo mundo que já está o link lá para quem quiser, tá? Então, não se preocupem com isso, que vai ter vezes que vai ter muita coisa mesmo, vocês vão optar e depois, me interessa em saber o que aconteceu naquela live. É só olhar lá a gravação que vocês vão saber. Então, Josilene está de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Faz pedagogia. Quem mais aqui, ó? Patrícia é de Brasília, faz letras. Legal. Ó, tem, muito frequentemente eu falo só com a galera de pedagogia, os meus companheiros de letras. Eu sou de letras, tá? Os meus companheiros de letras nem sempre são presentes, mas hoje estou acompanhado da Patrícia. Eduardo está de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pedagogia. E a Amanda, opa, carioca também, mas está morando em Belo Horizonte. Legal. Tá fazendo o quê, Amanda? Conta para mim aqui. Boa noite, estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu estou fazendo pedagogia, primeiro Legal. período. Ótimo, show. Obrigado, querida. Então temos pedagogia, letras, não temos ninguém de história. Vamos ver se entra alguém de história. São os 3 cursos de licenciatura. Gente, então, caminhando aí, né, essa ideia dessa conversa, né, de vocês tirarem as dúvidas, né, contarem para mim o que vocês têm, eu queria começar falando sobre calendário, né? Então, eu acho que calendário assusta algumas pessoas. Eu recebi uma mensagem hoje mesmo falando de calendário. Professor, acho que eu já perdi uma data, como é que fica isso? Um pouco preocupado, né? Então, nesse primeiro momento, assim, nessa primeira disciplina, eu achei muito legal quando a Amelia pensou essa disciplina. Ela já vinha sendo pensada há algum tempo, né? E eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite para ser um dos professores que criou a disciplina, né, desde o início. E depois que ela ficou pronta, também fui convidado para ser o primeiro tutor, né? Também da primeira disciplina, e aí depois eles me deram a segunda também. Então, primeira disciplina está comigo, segunda disciplina também está comigo, depois aí vocês caminham aí nos cursos, né? Então, uma das preocupações que a gente tinha é tentar fazer de uma forma que esse calendário não assustasse tanto, né? Porque uma das grandes, acho que um dos grandes desafios de você estudar à distância, talvez alguns de vocês já tenham percebido isso, é exatamente controlar o tempo, né? A gestão do tempo é algo muito importante num curso à distância, né? Porque diferente de uma escola ou de uma outra faculdade, que eventualmente você tem um professor mais ali, você às vezes encontra toda semana, né? Ou todo dia e tal, e aquele professor vai, né, te cobrando as coisas. Aqui, na verdade, exige que você tenha um pouco mais de autonomia. Então, a questão do calendário, de vocês se agendarem, então é importante que vocês tenham alguma estratégia de marcar ali, sei lá, num calendário, ou já vou até fazer a propaganda do planner, né? Não sei se vocês já chegaram lá no planner, eu faço sempre questão de mostrar o meu planner, não é igualzinho lá o modelo da faculdade, mas eu tenho um planner, né? Eu faço um planner semanal, né? Vocês estão vendo aqui, estou começando já todo doido já pelo planner, mas é porque eu acho importante a questão do cronograma vocês marcarem. Então, por exemplo, a gente está aqui na segunda, né? Dia 8, e as coisas que eu já fiz, já vou riscando aqui. Aí tem as outras coisas todas da outra semana e mais ainda coisas que eu já sei que eu tenho que fazer para a próxima semana. Para depois de domingo, eu já vou colocando aí. E aí, fiz, já risco, risco, risco. E o que por acaso não fiz na segunda, eu vou tentar fazer na terça. Se não conseguir fazer na terça, vou fazer na quarta. Então, a gestão do tempo, a gestão desses compromissos que vocês vão ter de entrega, a gestão disso é muito importante. Então, em relação a calendário, a gente já teve uma primeira data que já se encerrou, que foi o Fórum de Apresentação e Ambientação, né?
o fórum de apresentação e ambientação, ele vai estar em todas as disciplinas. É um fórum em que o tutor vai se apresentar para você, né, o professor tutor, e os outros alunos também. A ideia é que vocês leiam aquilo e descubram pessoas que às vezes estão na sua mesma cidade, fazem o seu mesmo curso, que tenham afinidades de hobbies, de interesses, enfim. É interessante ver isso, né? A gente às vezes vai fazendo as amizades, mesmo no virtual. Eu trabalho com o virtual desde 2013, mais ou menos. Eu primeiro trabalhei com formação de professores à distância e depois agora na faculdade, né? Então, assim, há bastante tempo no online e a gente vai criando afinidades e vai criando até amizades, né? Por incrível que possa parecer, a gente vai criando essas afinidades, essas amizades, né? E ali é um bom momento para a gente perceber, né, possíveis afinidades ali. Não se preocupem, né? Teve uma pergunta sobre isso. Professor, eu perdi esse prazo, né? Que ele encerrou no dia 2 de setembro. Não tem problema nenhum. Ele não tem uma pontuação nesse fórum. Na verdade, ele não tem pontuação em nenhuma disciplina, tá? Essa primeira, a gente estruturou ela de uma forma um pouco diferente, até para não assustar vocês irem se acostumando com essa rotina para depois passar para uma segunda, e aí da segunda em diante, todas elas seguem o mesmo formato. Então, essa disciplina, por exemplo, ela não tem uma pontuação para você passar, né? O que você precisa, a gente vai ver aqui também depois, é que você entregue todas as avaliações. Então, aqui, por exemplo, se você for olhar, teoricamente, todas as avaliações tem uma avaliação a cada das unidades, né, das aulas, que são 6 aulas. Então, teoricamente, tem 6 instrumentos. Teoricamente, não. Existem 6 instrumentos avaliatórios aqui nessa disciplina, né, uma ao final de cada uma dessas aulas, e que, teoricamente, o prazo se encerra dia 15. Mas eu sempre dou uma chorada com as coordenações dos cursos e peço um pouco mais de prazo, que eu sei como é, né? Vocês estão se acostumando e tal, eu sempre dou uma chorada de prazo. Então, já vou adiantar a vocês que depois do dia 15 a gente consegue sempre mais um pouco de prazo, mas na medida do possível, vocês tentarem ir fazendo. Aí uma outra coisa que é muito importante, aquilo que o professor tutor sempre vai colocar na primeira semana, provavelmente ele vai colocar na quarta-feira, e a partir da segunda semana ele vai colocar na segunda-feira, que é um checklist, né? Que é uma lista das tarefas que você tem, que a faculdade está sugerindo que você faça durante aquela semana. Porque a faculdade à distância pressupõe que alguns alunos, às vezes, tenham um pouco mais de tempo, então a gente entende assim, a gente sugere que se faça aquilo naquela semana, mas às vezes o aluno tem mais duas coisas. Ou ele tem um pouquinho mais de tempo, ou ele tem um pouquinho mais de ansiedade. E aí ele já quer avançar um pouquinho mais para as atividades, e aí fica livre para ele avançar um pouquinho mais. Mas a gente sempre, com a carga total daquilo que tem para ser feito na disciplina, a gente sempre sugere, essa semana sugerimos que você faça isso, na outra sugerimos que você faça aquilo. Então, como eu falei, ela tem 6 aulas, a gente começou na primeira semana falando para você fazer a primeira aula. Depois, na segunda semana, para fazer a segunda. Depois, na terceira semana, fazer a terceira e a quarta. E agora, hoje, a gente está começando a quarta semana. E aí eu pedi para você, já fiz a postagem de manhã, e pedi para você, então, se não tiver feito, fazer as aulas 5 e 6, né? Fechando esse ciclo. Outra coisa que é importante também vocês entenderem. A partir da próxima disciplina, vocês vão ter um período de prova final, recuperação, se eventualmente vocês não conseguirem alcançar os 60 pontos, tá? Então, vão ter várias atividades pontuadas, questões de múltipla escolha, questões discursivas, fórum de conversa, que hoje a gente vai falar do fórum. Eu vou fazer um convite para vocês do fórum dessa disciplina aqui. Vou mostrar para vocês a estatística de como está esse fórum. Ele está muito morno ainda, tem muita gente que ainda não passou lá, mas então vou fazer o convite, a gente vai conversar um pouquinho sobre, mas assim, tem muitas possibilidades de você chegar aos 60 pontos. Por exemplo, nessa disciplina, isso que vocês estão fazendo aqui, como é uma disciplina que não tem pontuação, o que faz você ser aprovado é você entregar as 6 atividades avaliatórias. Esse encontro que a gente está tendo aqui, ele não tem uma pontuação, mas a partir da próxima disciplina, vocês participando assim de forma síncrona, assim, ao vivo comigo,
comigo e com os outros tutores, vocês têm até 30 pontos. Então, imagina, de 60 que você precisa ter, às vezes 20 ou 30 pontos você vai conseguir nessa live mensal ali de 1 hora. Né? Você vai conseguir 30 pontos. Então, é bem precioso participar. Eu acho não, mostra o quanto a faculdade investe, né, nesses encontros aqui, olhos nos olhos, para a gente trocar ideias, né, para refletir juntos que a gente valoriza muito esse momento, né? Tá bom? Então tem várias estratégias para vocês, mas essa que eu já deixo essa dica. A partir do próximo mês, vocês participando ao vivo, o professor sempre vai, se tudo não, se nada mudar, serei eu mesmo. Então, sempre ali com uns 20 dias antes ou alguma coisa assim, eu vou avisar vocês, vou colocar lá naquele campo lá de informações e no dia a gente vai estar aqui e aí vocês terão os 20 pontos, 30 pontos que a gente definir, tá bom? Então, outra coisa importante aqui para a gente fechar o calendário é o fórum de dúvidas, tá? Então, assim, tem várias pessoas que já, não sei se algum de vocês eventualmente já teve alguma dúvida e colocou lá no fórum, mas eu entro diariamente, né, só se acontecer alguma coisa bem, enfim, inusitada, bem alguma situação que fuja ao meu controle, mas fora isso eu entro todos os dias, sem exceção, final de semana, feriado, eu entro todos os dias. A faculdade, para a questão de respostas, ela pede que a gente responda em até 48 horas úteis, né? Mas eu geralmente respondo, enfim, né, no máximo no dia, mais tardar no dia seguinte, tento já tirar a sua dúvida, tá? Então, o fórum de dúvidas é para, tem alguma dúvida, eu coloco ali. Se é alguma coisa mais pessoal, né, que você não queira colocar ali, é uma coisa mais específica, você também pode mandar um e-mail para mim ou mandar uma mensagem, alguma coisa assim que a gente pode, né, se comunicar de uma outra maneira. Não precisa ser necessariamente pelo fórum de dúvidas. Mas chama atenção que o fórum de dúvidas ele também não fica aberto o período inteiro, né? Então ele vai ser a nossa segunda fechada, no dia 15, na verdade no dia 15 fecha o fórum de dúvidas e fecha esse primeiro momento da entrega das avaliações, no dia 15. Então hoje nós estamos no dia 8, né? Então a gente tem uma semana ainda até acontecer isso. Então, nessa uma semana, depois dessa nossa conversa, eu imagino, né, eu tenho uma esperança que vocês, né, um pouco mais, enfim, eventuais dúvidas que vocês tenham sejam sanadas e que vocês consigam, então, caminhar aí pela disciplina ao longo dessa uma semana e depois eu vou avisar vocês dessa questão da prorrogação. Mas como que eu aviso? Aí eu vou fazendo também uns lembretes assim para você. Olha, eu vi aqui no sistema que você não me entregou a tarefa 1 ou a tarefa 2, enfim. Aí eu mando esse bilhetinho também só para você, individual, para te dar essa cobrada afetiva, que eu não gosto de perder nenhum aluno, não gosto de deixar ninguém para trás. Então eu faço esse movimento também, tá? A partir dessa semana, como a gente já está começando aí o 5 e 6, até a atividade 4, em breve vocês receberão, se é que vocês estão com alguma pendência, eu vou enviar para vocês direitinho, tá bom? Sobre as pendências. Então, isso também é importante. Então, dia 15 fecha isso, mas eu sempre consigo um pouquinho mais, talvez, às vezes, uma semana, uns 5 dias, uma semana a mais. Tá bom? Por quê? Porque uma outra atividade que a gente tem também é o fórum, e aí esse fórum temático que eu queria que a gente tivesse um pouco mais de conversa aqui sobre, né? Ele também fecha em pouco tempo. Ele fecha no dia 12, ou seja, ele fecha na sexta-feira. Esse eu realmente queria chamar a atenção de vocês, que ele realmente fecha na sexta-feira. Né? Esse prazo não é conversa de vendedor, de professor, essa realmente eu não consigo deixar aberto. Então, quem ainda, por um acaso, não participou do fórum, eu vou conversar bastante sobre o fórum hoje, mas quem não participou, eu convido a participar, ainda tem aí terça, quarta, quinta e sexta, até 23h59, horário de Brasília, para participar, tá? Então, convido vocês a passar lá. E aí, depois fecha no dia 15 e o outro lá no dia 18. Então, tem esses momentos de fechada também são importantes, porque lá nas disciplinas, gente, a partir da próxima, aí ela fecha mesmo e não tem choro. Não tem choro, por quê? Porque a partir do mês que vem, vocês têm que finalizar a disciplina porque entram num período de prova final,
de recuperação, conforme eu falei para vocês, se por acaso não tiver atingido os 60 pontos. Tá? Então, eu não consigo mais, né, deixar a disciplina aberta, alguma coisa, você entregar depois, porque o sistema fecha mesmo. Essa aqui é a única coisa que fecha, vai realmente fechar na sexta-feira, é o fórum. As atividades vocês conseguem entregar um pouquinho depois, tá? 5 dias, às vezes até uma semana. Então, em relação ao calendário, era isso que eu queria dizer, e a disciplina efetivamente fecha no dia 28, e antes disso a gente já tem que estar com todas as atividades preenchidas para que você possa, sem atropelo, sem nenhum estresse, porque às vezes um aluno esquece de entregar alguma avaliação, mesmo eu dando essa cobrada carinhosa, como eu falei para vocês, ele esquece e às vezes ele conversa comigo e pede para entregar num período que já está a disciplina praticamente em encerramento, e aí às vezes a gente não consegue. E aí o aluno às vezes perde uma disciplina por uma atividade avaliatória ou duas atividades, né? Então, para que isso não aconteça, deixo alerta aí para vocês, quem puder fazer até o dia 15, melhor, quem não, um pouquinho mais na prorrogação. Mas ela vai fechar mesmo, definitivamente, só lá no dia 28 de setembro. Então, a gente ainda tem aí em torno de 20 dias, tá? Para finalizar, 19 dias para deixar tudo em dia. Eu também queria convidar vocês, se é que vocês já não fizeram isso, isso não é comum, muita gente nem sabe que isso existe, né? Nem olha lá, mas esse documento que chama esse plano de ensino, ele é muito importante, né? O plano de ensino ele vai estar em todas as disciplinas, incluindo essa nossa primeira, e ele vai trazer isso que está demonstrado aqui, a ementa, né? Vai trazer as orientações básicas, gerais, sobre a disciplina. O que você vai, quais são os objetivos do que você vai ter que atingir, que se espera que você alcance durante, né, ao finalizar essa disciplina. Quais são os conteúdos básicos, né? Quais são as unidades, quais são os módulos, quais são os conteúdos por unidade, qual é a metodologia, né? Como que vai ser transmitido esse conhecimento, né? É através de videoaulas, essa não tem, só tem a aula mesmo na plataforma, mas as videoaulas também nós temos aqui, mas a partir da próxima vocês vão ter também um livro. Isso também foi uma pergunta que um aluno me fez lá no Fórum de Dúvidas, é sobre um livro, né? A partir da próxima disciplina, esse livro vai estar disponível também para vocês, além dessa aula online, das videoaulas, desses encontros síncronos aqui, você vai ter também um livro da disciplina, né? Com todo o conteúdo ali bem desenvolvido, bem aprofundado, tá? Como é a avaliação, que eu já antecipei aqui para vocês, né? Mas ele explica as demais disciplinas, como é a avaliação, o que vai ser feito. Então vai ter o módulo inicial lá valendo tantos pontos, vai ter o módulo intermediário valendo tantos pontos, vai ter o módulo final valendo tantos pontos, vai ter depois o integrador valendo tantos pontos, aí fala como é a média, explica tudo para vocês. E uma coisa importante que nessa disciplina também já me perguntaram sobre, que é uma bibliografia básica. Então ali tem alguns livros, artigos que a gente entende que cada professor que organiza as disciplinas entende que são textos muito importantes a leitura, né? Que seja feita a leitura. Então já são colocados ali livros, artigos, vídeos às vezes, né? Que são sugeridos até para aprofundar o conhecimento. Então esse material, né, eu sugiro que vocês leiam. Quem não leu ainda o dessa disciplina, eu convido, é uma coisinha de 2, 3 páginas, né? Não é nada gigante, então convido a vocês a darem uma lida, uma primeira mergulhada nisso, porque a partir das próximas disciplinas vocês vão ter, todas as disciplinas vão ter o plano de ensino para nortear vocês aí nesse caminho, tá? Como eu falei, a disciplina está estruturada em 6 aulas, né, em 6 unidades, e cada uma com um objetivo, né? No primeiro momento, a gente tem o objetivo de fazer você se ambientar com a própria plataforma, né? Então, conhecendo aí o campus, né, digital que a gente chama, né, a plataforma da faculdade, né, o sistema da faculdade, né, que é o portal do aluno e todos os recursos que estão ali.
Então, vão ser explicados vários recursos que vocês têm disponíveis. É, isso aí que a gente falou, onde vocês acessam as aulas, biblioteca, os fóruns, o Acontece na Unileia, que é um canal no YouTube, né, que ficam disponíveis os vídeos, enfim, tudo é explicado para vocês, como acessar cada coisa, né, os recursos digitais que a faculdade coloca à disposição de vocês, conforme vocês sabem, né, vocês recebem um e-mail, vocês recebem um pacote Office aí da Microsoft, com as ferramentas todas, né, o Teams, o editor de texto, né, o Word, Excel, PowerPoint, para vocês poderem, ao longo aí da faculdade, fazerem os trabalhos, né, fazerem as apresentações, enfim, fazer tudo que é necessário aí para vocês. E o Teams é isso aqui, a gente se comunicar aqui através da plataforma, né? Depois a unidade 2 vai falar do modelo de educação à distância, então vai explicar quais são os módulos, o que tem em cada módulo, como que é o passo a passo das disciplinas, né, que são muito parecidas. Essa primeira é bem diferente, porque ela é uma disciplina introdutória de ambientação, mas a partir da segunda, todas elas têm a mesma cara, né, justamente para dar já esse conforto ali de você já ter noção, bastante noção, à medida que vai passando, do que você tem que executar aí em cada momento aí da disciplina, tá? Depois a unidade 3 é a unidade que me coube fazer, não sei se algum de vocês já chegou lá nela, mas é a parte que é da minha expertise, da minha profissão mesmo, daquilo que eu exerço profissionalmente, que é basicamente a questão de comunicação, a questão de escrita, né, a produção de texto, né, orientação de alunos desde o sexto ano até a faculdade, então Fundamental 2, médio e nível superior, como se comunicar de uma forma mais concreta, de uma forma mais clara, de uma forma mais estratégica, em alguns momentos, né? Seja no ambiente profissional ou no ambiente acadêmico. Tá? Então, esse módulo aqui trabalha com, né, a comunicação escrita e oral. A unidade 4 fala de competências digitais, né, para o mundo digital. Então, aí sim, vão ser falados sobre todos os recursos possíveis, né? Acessar, internet, como buscar, como fazer trabalho, enfim, muita coisa prática aqui envolvendo as questões, os recursos digitais, principalmente os digitais que a faculdade proporciona. A unidade 5 fala de autoconhecimento. Essa unidade é uma unidade que foi pensada assim, com muito carinho, porque a 5 e a 6 são duas unidades que a gente entende que são bem estratégicas e que elas não são usuais em ensino superior. Que é uma, primeiro, pensar quem você é enquanto pessoa, enquanto profissional, aquilo que faz, né, dentro ali, seja de letras, seja de história, seja de pedagogia, no nosso caso aqui, que somos de licenciaturas, qual é o campo, o que você tem enquanto profissional, quais são as possibilidades, né, que você tem, o que você gosta, o que a princípio você gosta mais. Que geralmente, assim, mesmo por exemplo, em língua, vou dar um exemplo meu, né? Tem gente que adora a língua em si, não gosta de produção de texto. Tem gente que gosta da literatura, da parte da língua, né? Que tem essa tríade aí, né? No nosso fazer, na nossa docência aí, no nosso caso, tem esse tríplice aspecto aí. Então, tem gente que gosta muito de língua. Eu, particularmente, claro que eu gosto, é importantíssimo, mas eu prefiro a produção de texto. É aquilo que o meu olho brilha mais, é aquilo que me interessa mais, né? E a produção de texto e a literatura. São as duas coisas que eu me interesso mais e por isso o destino vai me levando mais para essas aí. E já outras pessoas, assim, tipo, Flávio, não entendo você gostar de corrigir redação. Eu gosto de português, eu gosto de língua portuguesa mesmo. Então, cada um na sua. Da mesma forma que história, qual o período que você gosta mais, né? O que da história você gosta mais? E o da pedagogia também, né? Que turma você gosta mais? Você gosta de educação infantil? Você gosta de Fundamental 1? Do que mais você gosta, né? De acordo com as nossas experiências, nossas aptidões e tal. Então, esse módulo 5, essa unidade 5, vai convidar vocês a pensar um pouco sobre si, sobre vocês, quais são os seus objetivos, quais são os seus horizontes, seus sonhos, aquilo que vocês querem alcançar, né? Então, é dar uma sonhada, mas não uma sonhada assim só por sonhar. Porque o sexto módulo, ele vai dar
depois do sonho, vai dar uma concretizada. Então, você pensar em elaborar um plano estratégico, né? Vai elaborar um plano de carreira, né? Um planejamento daquilo, onde você gostaria de estar em tanto tempo, né? O que que você efetivamente, com o que que você gostaria de trabalhar. Então, é tentar visualizar a sua carreira lá na frente, mas não esperar ela chegar. Pensar ela lá na frente e, às vezes, trabalhar para concretizar. Então, fechando aí os 6 modos dessa disciplina introdutória, tá? E aí, como eu falei para vocês, cada unidade, eu imagino que vocês já tenham percebido, cada unidade se encerra com uma avaliação. Então, neste momento, a gente já tem vencidas, vamos dizer assim, né, até a semana passada, as unidades 1, 2, 3 e 4, e estamos agora na unidade 5 e 6, que é o que a gente propõe. Tá? Então, a unidade 1 é questões sobre o uso do portal. Né? Então, você vai ter videoaulas, né, uma aula mesmo sobre, e eles vão, várias pessoas falando sobre os recursos do portal do aluno, da plataforma. E aí depois você vai fazer um questionário, vai responder um questionário ali sobre essas informações que você adquiriu aí navegando na videoaula, nas aulas sobre o portal do aluno. Na unidade 2, aí é o planner, né, que a gente trouxe aqui. O planner é uma atividade, gente, que eu queria trazer isso para vocês, né? O planner, vou até dizer aqui, ó, das 48 pessoas, eu falei para vocês que somos 48, apenas 16 pessoas entregaram o planner até agora. Então, a gente tem aí 32 pessoas que ainda não entregaram o planner. Então, fica aqui o convite para vocês, né? Quem não entregou. Eu corrigi o planner de todo mundo que entregou até semana passada, se eu não me engano. Essa semana eu ainda não comecei a corrigir, mas ele estava bem assim, acho que tinham 2 pessoas só pendentes, o resto todo a gente já tinha corrigido, dado feedback, algumas pessoas já tinham até voltado fazendo alguns pequenos ajustes, tá? Essa unidade 2, que é o do Planner, né, que é esse que eu falei, esse organizador das nossas tarefas, das nossas tarefas pessoais, das nossas tarefas profissionais, das tarefas de estudo, a entrega dessa atividade, né, que é a avaliação do módulo 2, ela é a única que passa por mim, tá? Então, por isso, talvez, às vezes, pode demorar um pouquinho mais do que vocês gostariam, mas tá quase tudo em dia também. Mas eu abro o seu arquivo, leio o que você colocou, te dou um retorno, né, através do sistema ali com o que eu entendi e te sugerindo, ou então dizendo que tá ótimo, beleza, ou então te sugerindo algum ajuste, algum acréscimo, tá? Patrícia levantou a mão, pode ficar à vontade se quiser falar. Eu tenho uma dúvida. Eu já tenho um tempo já que eu mandei o planner, mas eu não tive nenhum feedback. É Não? porque tá ok? Onde eu olho mesmo na É, plataforma o feedback? é na plataforma, é no mesmo ambiente mesmo. No Que mesmo foi ambiente o lá. do planner. É, ali tem o feedback, por exemplo, na verdade, tem uma coisa que é de sistema, eu queria até falar isso para vocês, né? Porque às vezes gera uma dúvida. Eu tive uma dúvida de uma aluna agora, nessa semana, me perguntando, ela é uma aluna que fechou essa disciplina é, há 2 meses atrás. E aí ela foi olhar uma coisa lá, ela ficou meio em pânico, achando que não tinha sido aprovada. Depois a gente entrou no sistema, ela estava aprovada direitinho. Mas por quê? Porque algumas tarefas é uma questão de sistema, apesar de não ter nota, é só você entregar a tarefa. Essa tarefa do planner, por exemplo, ela tem, eu preciso colocar ou 0 se você não entregou, ou 25, né? É isso, assim, tem um parâmetro de sistema. Mas eu queria reafirmar aqui que não há uma contagem de nota. Então, eu vou olhar o seu, Patrícia, para ver Não, se por um no meu acaso. tá só assim, avaliado. Mas não tem comentário, não tem nada. É isso mesmo. Só Não, isso. não, então tem alguma questão mesmo. Eu vou dar uma olhada, então. É Terminando porque aqui, tá eu vou assim, olhar. status da avaliação, avaliado, mas não tem nenhum comentário, não tem nada.
Entendi. Então, para mim, eu entendi que tá ok. É isso? Não, eu vou fazer o seguinte, eu prefiro olhar lá e te retorno, porque Tá certo. eu sempre dou feedback. Tem um campo lá de feedback, de retorno, e eu escrevo um texto ali para Comentários, mas vocês. eu vou dar uma olhada aqui de novo. Tá, Depois, eu assim, também, vou reiniciar anotei aqui, como aqui, já está aberto. eu anotei aqui também para dar uma olhada e te dar um retorno, tá bom? Tá, Olha daí que eu olho daqui. ok. Aí antes de passar para Amanda, só um segundinho mesmo, que eu vou te pedir, Amanda, só para a gente fechar, então, o 2 eu avalio e retorno, dou feedback. O 3 é um teste de competências linguísticas, então são questões de vestibulares, eventualmente do ENAD, do Enem, são questões mesmo que vão treinar a sua capacidade mesmo de interpretar, de se comunicar. São questões envolvendo interpretação de texto e comunicação ali. O 4 é de competências digitais, conforme eu falei, os recursos digitais aí que estão disponíveis, né, para vocês. A unidade 5 é um teste, é a autoavaliação que você está fazendo, já é a avaliação, e o 6 é a elaboração do plano de ação. Tá? Essas 6 atividades, gente, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês não perderem, não deixarem de entregar nenhuma dessas 6 aqui. Essas 6 é que eu vou cobrar você com carinho, se por um acaso você não tiver entregue, tá? Então, mas já deixo aqui registrado, são essas 6, para você ficar atento para não perder nenhuma delas, tá? Então, antes de entrar aqui mais especificamente no plano, se a Amanda quiser falar, fique à vontade. Professor, só para poder, uma dúvida aqui. Eu olhei aqui, né, enquanto a Patrícia estava falando, no caso eu recebi um feedback, né, está escrito assim, revisado, seu plano está adequado, apenas sugiro que faça um maior detalhamento. Nesse Isso. caso, eu vou ter um prazo para ajustar ele, encaminhar, ou até, vamos botar assim, 2 ou 3 dias antes da aula eu consigo encaminhar? Isso. O prazo fatal, vamos dizer assim, é aquele que a gente colocou lá do dia 15, né? Mas, como eu falei, eventualmente eu vou pegar um pouco mais de prazo e vou avisar vocês. Mas, de qualquer forma, ele está valendo. Você pode, ainda tem lá, imaginar para o dia 15, ainda tem uma semana. Você pode fazer os ajustes e colocar de novo na plataforma, como se estivesse colocando da primeira vez. Uhum. Mas se eu te falei que ele está adequado, eu falei que para você ajustar se você quiser, não é isso? Isso, Então, assim, se você quiser, porque aí o que acontece? É isso que eu sugiro, assim, o Planner é uma atividade, para vocês terem uma ideia, aqui, então, eu coloco coisas de trabalho, mas, assim, você coloca reuniões, você eventualmente coloca, eu tenho uma atividade de filho. Então, o Planner é aquilo que for melhor para vocês, né, na vida. O que a gente está tentando é mostrar para vocês, não sei se algum de vocês já usava, eu já usava antes dessa disciplina. Eu já uso há muito tempo o Planner, né? A minha filha, que precisou assim de um pouco de orientação nossa na questão da gestão do tempo no ensino médio e tal, com muitas atividades de entrega e tal. E aí a gente conversou com ela antes de eu ser professor da Unileia. A gente trouxe para ela a importância desse calendário, né, de marcar ali, daquilo estar visível, né, para fazer essa gestão do tempo e das entregas. Então, assim, se eu coloquei que está adequado para a questão de estudo, mas se você quiser aprofundar com questões de trabalho, com questões pessoais, né, vou tirar um tempo. Muita gente coloca lá, passear, ir ao cinema, enfim, coloca suas questões pessoais também, né? Enfim, mas esse, no seu caso, Amanda, ele já está, assim, já considera que ele está entregue e você está com ela ticada, vamos dizer assim, né? Se você quiser, é um convite para, se você quiser, você aprofundar, né, ampliar e tal, até para fazer esse exercício e postar de novo. Mas se, não deu, estou enrolada, estou com outras questões, ela já está computada como certa, né? Com a pontuação que ele tem que ter. Tá bom? Entendi. Nesse Também, caso, Patrícia. eu não sabia que seria só da faculdade, então eu
posso fazer o planner no meu planejamento mensal do meu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia, e eu Isso. incluo os Isso. estudos. É isso. Obrigada, professor. Nada, querida. Patrícia, então eu vou olhar para te dar um retorno, tá? Você tá vendo? A Amanda tem o feedback ali, né? Não, eu iniciei aqui no Ah, a plataforma aqui e tem o feedback. então Ele tá. não estava atualizado. Ah, Só que, professor, aqui está falando para mim refazer. Eu já fiz o conteúdo todo. Aí eu tenho que fazer do semestre? como assim? Já fez o conteúdo Eu todo? não fiz essa matéria. Eu não entendi, perdão? Não, porque aqui eu fiz um semanal. Quando eu Aham, fiz, eu tô estudando só essa matéria sua. Aí eu já concluí ela, já fiz todas as unidades dela. entendi. Mas assim, eu Entendeu? devo ter Porque falado como para eu devo ter te sugerido de colocar a mesma coisa da Amanda, tipo assim, não apenas colocar. eu tive que fazer com mais detalhes, eu falei, eu vou colocar o quê? Porque isso aí, não, é excelente você tocar nesse assunto, porque assim, na verdade, gente, o planner é assim, não, tem gente, eu não sei qual é o seu caso, mas assim, ele nem precisa dizer, Ah, mas assim, às vezes a pessoa coloca assim, entrega o planner, aí assim, segunda-feira, aí ela escreve assim, 2 horas, quarta-feira, 3 horas, sabe assim, tipo, e aí assim, não é isso que uhum, a gente pretende é, é, deixar como ferramenta importante, a gente considera uma ferramenta importante. Para você, tipo assim, só você botar em alguns dias da semana horas ali. Porque, claro que a gente entende que essas 2 horas, 3 horas, significa que na terça-feira você vai estudar 3 horas, que na segunda-feira você vai estudar 2 horas. Mas assim, o que você vai fazer nessas 2 horas? Então, é assim, por exemplo, aula síncrona, assim, um encontro síncrono no dia tal, aí, encontro síncrono, aí, sei lá, 1 hora. Aí o outro, assim, participar do fórum temático, sei lá, meia hora, 1 hora, entende? Ler uhum. a tarefa, a aula 1, fazer a atividade avaliatória da aula 2. Tá entendendo? Então, é isso mais ou menos que a gente imagina, né? Vocês colocarem os itens mesmo do que é para ser feito, e de preferência até com um horizonte de tempo, né? Porque aí é isso, assim. Aí é uma questão da gestão do seu tempo. A gente está te ajudando a gerir seu tempo numa disciplina à distância que não vai ficar uma pessoa ali no seu pé. Se você bobear, gente, e acreditem, eu não estou falando que é o caso de vocês, mas acontece muito do aluno perder prazo. E dependendo dessa perda, assim, a gente consegue reverter. E dependendo da perda, a gente não consegue, né? Porque tem parâmetros de sistema, os sistemas da faculdade rodam algumas coisas, e se ele rodar tal coisa, a gente não consegue mais retroagir. E aí, às vezes, o aluno perde por isso, assim, por uma desatenção, porque não anotou um prazo. Eu não tô querendo botar medo em vocês, não, tá? Não estou fazendo terror, não. Mas eu juro a vocês que isso acontece demais aqui, né? Da pessoa perder os prazos. Então é por isso que a gente está tentando fazer com que você, claro que você acabou essa disciplina, você pode nunca mais usar a planner na vida. Mas, assim, a gente fica com a consciência tranquila de tentar te colocar um instrumento que a gente acredita que é. Você vê que eu faço, né? Eu fiz com a minha filha, uso na minha vida, né? Que é um instrumento visível que você olha aqui das tarefas que você tem para fazer e para não perder nada. Principalmente isso. Então, por exemplo, aqui a live, por exemplo, a live eu já cortei até, quando a gente começou, eu já cortei. Mas tá a live e tá o horário. Entendeu? Então, assim, live, competência de 20 horas. Então, para eu, no que eu olhar aqui, ó, eu não posso marcar nenhum compromisso às 8 horas, porque eu tenho uma live. Entendeu? Então, serve para várias situações. Tá? Então, é nesse sentido. Tentar, Patrícia, detalhar um pouco mais o que você fez naquele dia. O que você planejou, no teu caso que você já fez tudo, o que você fez? Eu estudei tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz avaliação, eu participei do fórum, eu participei da live, entendeu? É isso, assim, as atividades efetivamente que você fez aí, né, nesses dias dessa semana, tá bom? Foi? Eu vou tentar, porque eu não sou muito de live, eu tenho agenda e é eletrônica e
Eu trabalho no hospital, então, assim, a minha agenda não dá para ser, é, sabe, Entendi. planejada dessa forma. Mas aí Entendi. eu vou tentar ver o que que eu coloco a mais lá. Tá bom. Tá bom. E Aí a gente vai dialogando lá. Agora que você já viu que tem a nossa conversa, qualquer coisa você coloca lá, que vocês também podem colocar, tá, gente? Ali alguns colocam mesmo, ó, professor, eu estou enviando o plano e tal. Ali também é um campo mesmo de troca entre nós. Você pode fazer um comentário, você pode colocar alguma coisa. Eu também tenho acesso, eu também vejo e te retorno ali. Também é uma possibilidade ali de conversa. Então, como eu falei para vocês, o planner, né, a gente ainda está um pouquinho longe, a gente ainda tem 32 pessoas que podem ainda fazer, né? Alguns de vocês já entregaram, mas a gente ainda tem aí 32 pessoas que ainda estão com o planner pendente. A gente tem duas possibilidades aqui do planner, isso também é uma dúvida, a gente até já pediu uma alteração para a próxima turma, que é deixar um pouco mais claro a possibilidade de você fazer o semanal ou fazer o mensal. Né? Então, isso é uma dúvida recorrente. Ah, professor, eu faço o semanal, o mensal, eu faço os dois. Né? Então, se por acaso vocês não fizeram ainda, é o que vocês acharem que fica mais adequado. Eu, particularmente, estou falando do Flávio, eu não faço mensal. Quer dizer, eu até faço mensal, mas num calendário. Né? E Patrícia, eu super te entendo, eu também tenho o digital, eu anoto tudo na minha agenda, né, do Google, do celular, eu coloco tudo isso aqui que eu tenho, esses itens aqui, eu coloco no Keep, eu uso o Keep, que é também do Google, e é assim, esses itens mesmo, né, tipo um item que eu falo lá, tipo assim, live 8 horas. Quando acaba, eu clico e aquilo ali, né, sai, risca, da mesma forma que risca aqui, né, risca lá também, mas mesmo assim, eu também tenho o físico, né, no meu caso, e aí é isso, seu ambiente de trabalho é um hospital, o meu ambiente de trabalho é uma mesa mesmo, né, um escritório. Então eu tenho, além do digital, que eu estou na rua, eu estou em qualquer lugar eu acesso, eu também tenho esse físico quando eu estou, que eu passo bastante tempo aqui, nesse escritório. Ou escrevendo, ou corrigindo, ou planejando aula, ou fazendo live, enfim. Então, ele está aqui também me ajudando nesse visual, tá? Mas é óbvio que é aquilo que for melhor sempre para vocês. Então, fica aí a dica. Vocês podem fazer o semanal ou o mensal, tá? Que vocês se sentirem mais confortáveis. A carinha do mensal é esse aqui. Tanto um quanto o outro estão lá. O arquivo em Word, né, que é um editor de texto que você pode digitar as informações direto aqui nele. Eles estão na pasta material complementar. Dentro da pasta de material complementar tem vários arquivinhos, dois arquivos, um é o planner mensal, o outro é o planner semanal. Tá? Sobre o fórum temático, que aí a gente já até caminhando para o fim, né? A gente hoje foi legal, várias pessoas já vocês colocaram, tiveram dúvidas e tal, então foi bem legal, mas eu já estou preocupado que já 8h53 também, não quero passar muito de 9 horas, que o combinado era de 8 às 9, a gente começou 8h05, terminar lá para 9h05 no máximo, né, para honrar o tempo de vocês. Mas o fórum, eu não posso deixar de fazer essas lives sem convidar vocês para o fórum, porque o fórum, na minha opinião, é uma das atividades mais importantes que você vai ter durante aquele mês que você está fazendo a disciplina. Né? O fórum temático, né, como o nome já dá uma indicada, ele é sempre aquele professor que construiu aquele material, ele define um tema que ele entende que é um tema muito importante que você reflita naquele mês que você está fazendo aquela disciplina. Então, já adianto a vocês que eu sou apaixonado pelo tema da próxima disciplina, Interpretação e Produção de Texto. Não fui eu que fiz, mas eu sou apaixonado, que fala de Machado de Assis, fala de literatura clássica, adaptação para público, então eu acho muito legal refletir, mas é uma reflexão para o mês que vem. Mas a reflexão deste mês é uma reflexão importante para quem está num curso à distância, né? Para quem interage com pessoas à distância. Como a gente interage, né? Vocês podem interagir entre vocês, interagir comigo, né? Essas interações são importantes. Né? Então, a gente traz esse tema aqui, a questão das competências comunicativas, então está um pouco dentro da minha área, né? Da questão da comunicação, mas também
coloca a questão das netiquetas, né? As etiquetas da net, né? Da internet, né? Nesse contexto acadêmico. Então, é pensar um pouco naquilo que cabe e naquilo que não cabe num ambiente virtual, para que a gente possa, né, ter respeito, para que a gente possa se entender, né? Porque às vezes, eventualmente, numa comunicação pode ser que na escrita, porque quando a gente está no ao vivo, ou quando a gente está aqui, assim, por exemplo, cada um na sua casa, mas a gente está se vendo, e hoje é inédito, gente, é sério mesmo, assim. Nós, vocês quatro, nós cinco estamos com a tela aberta, super feliz isso, porque é raríssimo, né, ter as telas abertas, aluno, né? Então, eu queria dizer isso para vocês, que eu super estou valorizando ver vocês. Não é aquela aula meio doida, assim, que você está olhando só, né, os quadrados, nada a ver, está falando com o vento, né? Eu tive na pandemia direto dando aula, né? E era horrível. E às vezes o aluno queria te presentear, aí a turma combinava. Hoje todo mundo abre a câmera, e aí o professor até chora, né? Porque tá, sei lá, 15 dias sem ver aluno, e aí quando o aluno abre aí, fala, eu tive esses momentos de emoção. Mas aqui a gente tem. Vocês estão vendo a minha expressão facial, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, a entonação de voz, o gesto, né? Então, tudo isso indica para vocês, por exemplo, que eu estou tranquilo, que eu estou de boa, que eu não estou gritando com você, que eu não estou irritado, que eu não estou estressado, que eu não estou. Né? Então, assim, que eu estou super de boa, que eu estou sorrindo. Né? Vocês também, em vários momentos, até por isso que eu gosto da câmera aberta, porque, né, a gente vê as reações, né? A aula é um ser vivo, né? A gente fala coisas, vocês falam coisas, a gente fala besteira, vocês riem. Então, né, ela vai se alimentando aí, né? Então, a gente tem todos esses recursos para saber se a pessoa está sendo grosseira ou se ela está irritada e por aí vai. Mas lá, coisa simples, às vezes a gente não está vendo, a pessoa escreve um texto em maiúsculo. Então, tem essa netiqueta, essa etiqueta, né, da internet, o maiúsculo meio que simboliza o quê? Que você está gritando, né, alguma coisa. E aí, às vezes, gente, eu não estou gritando, às vezes só esbarrei aqui na tecla de botar maiúsculo e ficou tudo maiúsculo. E aí você, pô, Flávio tá nervoso, Flávio tá estressado, tá gritando com a gente aqui, tá tudo em maiúsculo. Né? Então veja como, às vezes, uma bobeira faz com que a nossa comunicação não aconteça plenamente, né? Que fique ali um mal entendido. Então, é bem esse o conteúdo, vamos dizer assim, a proposta desse fórum. Então, é discutir, se vocês virem aqui na parte olhando para a tela aqui da direita, quais são as questões que foram colocadas para reflexão. Então, gente, é muito importante isso. Todo fórum tem algumas questões norteadoras. Então, tem sempre algum texto falando alguma coisa, um vídeo, uma imagem, uma tirinha, tem sempre alguma coisa para a gente pensar um pouco. E depois tem algumas questões norteadoras. Né? A desse fórum tem 3 questões, o fórum do mês que vem tem 5 questões. E aí, uma grande dica que eu dou para vocês, né, é o seguinte: sempre que você for responder o fórum, procura, copia essas 3 questões e coloca lá no fórum e escreve sobre cada uma delas, né? Para garantir, principalmente a partir do mês que vem, gente, vocês vão ter uma pontuação por esse fórum, tá? Ela faz parte da sua nota e ela tem um peso considerável, né, na sua nota final. Então, é importante que você responda de forma completa, aprofundada, né? E aí eu vou ser o chato, que às vezes lá vou falar assim, nesse eu já vou falar, tá? O fórum, o fórum estava proposto aqui na nossa disciplina para começar na semana passada, e aí continuar nessa aqui. Então, eu agora já vi a quantidade de pessoas que participaram do fórum, então foram 11 pessoas, até um pouquinho menos do que do Planner, né? O Planner são 16, aqui no fórum são 11, então significa, né, que a gente tem 35 pessoas aí que ainda precisam colocar, né, a contribuição. Se algum de vocês for do grupo de 35, convido vocês a passarem lá para refletir sobre essas questões importantes aqui que estão à direita, né? Então, assim, como que essas competências comunicativas, né, essas habilidades, essas formas de se comunicar ali, e como é que isso influencia no desempenho acadêmico, no ensino superior, considerando que a gente está fazendo uma faculdade à distância. Né? Então, qual é o impacto disso? Né? Eu falei algumas, né? Um desentendimento, né? Ou alguma
resposta, por exemplo, que vocês derem, ou que eu der, né, que algum professor tutor der, que não esteja claro, que você não entenda, né? Então, isso não é bom. Então, qual é o impacto disso ali no desempenho, né? E aí pede para você dar um exemplo. Então, essa primeira, além de uma resposta, pede para você exemplificar com uma boa prática, com alguma coisa que você perceba que é um bom exemplo para ilustrar aquilo ali que você acredita. Então, é isso que eu falei, por exemplo, evitar colocar maiúscula, participar do fórum, tipo assim, com respeito. Parece uma coisa muito óbvia, mas às vezes as pessoas se exaltam em alguns comentários. Então, já aconteceu. Eu, não, felizmente, não tive nenhum aluno que se exaltou em fórum, nem nada assim, mas outros colegas já tiveram, né? Alunos que até beiraram um pouco de respeito ali. Então, buscar ter uma convivência mais, né, tranquila, sem, né, discussões, né, no virtual. A segunda questão pede para você refletir por que é importante seguir essas regras, né? Uma coisa que é importante, né? Se você não conhece essas regras ou parte das regras, tem lá um cardzinho com várias dessas regras, né, dessas convenções, né, que são úteis para a gente, né? É bom a gente ter conhecimento disso, né? Quando a gente está se relacionando ali, né? Então, regras de etiqueta é importante e norma culta, né? Principalmente para os colegas de letras, né? Mas para todo mundo, né, gente? Buscar escrever de uma forma não só clara, mas tentar que ela esteja adequada aí com a norma mais culta da língua, né? Claro, gente, estando em primeiro lugar a questão da comunicação, né? E sabendo, óbvio, que mesmo quem é de letras está em processo de formação, não está formado ainda, não é professor, né? Então ninguém está para julgar, né, esse tipo de comportamento num fórum, né? Eu, eventualmente, quando te fizer alguma devolutiva, se tiver alguma questão assim um pouco mais séria, eu vou sinalizar, olha, mais atenção, cuidado. Mas muitas vezes, gente, não é a falta de conhecimento daquela regra, por exemplo, ali da gramática. Às vezes você está fazendo com pressa, né? Você quer resolver logo. Então, às vezes, gente, fica uma frase que a gente não consegue entender mesmo, né? Que você, de repente, não deu uma revisada, e aí o entendimento ficou um pouco prejudicado, né? Ou ficou faltando palavra, né? Nessa correria do dia a dia foi um pouco apressado e a gente fica sem entender. Tá? Então, tem várias situações em que, né, a gente pode, às vezes, pecar em alguma questão de regra, mas não necessariamente por não conhecer, mas, às vezes, por essa desatenção ou, né, com esse objetivo de responder de forma mais rápida, a gente acaba não conseguindo. Tá? E perguntando quais vocês entendem que seriam alguns dos principais ou grandes desafios dessa comunicação escrita, né? Aí a gente está lembrando que a gente está falando aqui da comunicação escrita, tá? Porque, né, a oral, enfim, a gente treina eventualmente. Hoje aqui a gente teve, né, algumas pessoas falando, além de mim, mas geralmente, né, 99% aqui no curso à distância vai ser o escrito. Seja no fórum, seja nas questões discursivas, na próxima disciplina vai ter questões discursivas para vocês responderem, seja lá no estágio, por exemplo, quando você estiver lá mais para o final da faculdade, você vai fazer relatórios de estágio, você vai preencher plano de aula, né, isso tudo vocês vão aprender ainda, mas ou seja, no seu trabalho para concluir o curso, né, o trabalho que você for fazer, o trabalho que eventualmente vocês forem entregar, tudo isso aí buscar ser escrito da forma mais correta possível, tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, a gente está encerrando. Eu tinha até mais uma coisinha, mas a gente já está nos finalmente mesmo aqui, mas não é nada que falte. Eu queria deixar uns minutos para, se por um acaso vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa. Aqui eu deixei para vocês meus contatos, né? Lá no Fórum Dúvidas, né? Que alguns de vocês já acessaram, lá no ambiente mesmo na plataforma da faculdade, né, no portal do aluno. Então tem lá o campo dúvidas, você pode fazer a dúvida para mim direto, e aí todo mundo fica sabendo qual é a dúvida e fica sabendo qual é a resposta. Então, eventualmente, gente, quando você for, estou com uma dúvida, for lá nesse campo, dá uma olhada,
para ver se, por um acaso, a sua dúvida, algum colega já colocou ali e, de repente, eu já respondi. Que aí já mata lá a sua dúvida. Tem um e-mail também, se você quiser. Ah, não quero botar para todo mundo ver, é uma coisa um pouco mais pessoal. Você pode mandar e-mail, é o flavio.gomes@unileia.edu.br, o meu e-mail aí da faculdade. E tem meu Instagram também, se tiver interesse em seguir, né, para a gente ter uma outra forma também né, de se comunicar, de se conectar e estar um aprendendo com o outro, trocando com o outro, e nas experiências que certamente vocês têm aí nas carreiras de vocês, na vida de vocês, também maior prazer. Tá bom? Então, de minha parte, era isso. E aí eu queria ouvir, se por acaso tiver mais alguém com alguma dúvida ou com alguma questão, se quiser falar mais alguma coisa. Se não houver nada, a gente já pode fechar. Alguém gostaria de falar alguma Como é que coisa? Ainda tem como alguma é que dúvida? novamente para você? Hum? Como é que eu envio novamente para você É o aqui? mesmo procedimento. É o mesmo procedimento que você fez da primeira vez que você subiu o arquivo. Tá, eu vou tentar. Tá? É porque, assim, é Tá. aquilo. Eu tô deste lado de cá, né? Eu não subo o arquivo aí do perfil de aluno, mas é no mesmo ambiente. Você não vai em outro lugar, você não tem que fazer nada. É só subir um novo arquivo. Tá bom? É de boa aí. Mais alguém, gente? Não? Então, agradecer bastante a vocês. Sei o quanto é difícil, né, separar esse horário. Mas é legal para vocês já darem esse esquenta para as próximas disciplinas. E a partir das próximas aí, esse momento aqui vai ser pontuado, né? Então já vai contribuir para a nota de vocês na disciplina, tá bom? Então, obrigado. Eu vou colocar, já coloco lá, se quiser depois rever, ou falar com o colega que quiser ver, enfim, fique à vontade, tá bom? E querendo e precisando, estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Tá bom, gente? Grande abraço aí. Obrigada. Boa noite. Valeu. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Pra vocês Vou também, gente. Um ficar com a abraço. foto. Oi? Ah, não ouvi.